Manuel, de onde veio a ideia do podcast Ubuntu e por que esse nome? Perfeito. O podcast Ubuntu veio de uma filosofia africana que tem como uma frase para contar o propósito dela sou quem sou porque nós somos. No conceito disso, a gente entende o seguinte, eu só consigo ser bem-sucedido, ter sucesso, crescer, se eu contribuir para o meu vizinho, para o meu parceiro, para quem está convivendo comigo na minha cadeia de produção, no meu envolvimento de negócio, cresça também. No meu mundo, que é vender imóveis, qual que é a minha filosofia? Seguindo o conceito Ubuntu, para que eu tenha sucesso, eu preciso divulgar o bairro em que eu quero vender um determinado imóvel. E para que eu consiga isso, eu tenho que ajudar os empresários, os prestadores de serviço, os autônomos, que eles cresçam também, que eles prestem um serviço de excelência, que eles tenham um diferencial competitivo, que eles tenham um propósito no negócio deles, para que nós possamos apresentar com qualidade e com autoridade aos meus possíveis clientes um local maravilhoso. Então, eu tenho que ajudar esses comerciantes a serem melhores, a prestarem um melhor serviço, a ter mais qualidade, a ter um propósito bem definido, uma proposta de valor clara, para que o meu cliente perceba isso e deseje morar nesta localidade. Então, vou contar aqui uma historinha para vocês entenderem isso na prática. Como que é a filosofia Ubuntu, né? E eu vou contar a história do antropólogo que foi nessa comunidade africana e ele queria fazer um experimento com crianças sobre como o comportamento dessas crianças seriam através de uma competição. Então ele chamou as crianças e falou o seguinte: olha aqui, vocês vão participar agora de uma competição para ver quem é melhor. E nessa competição, quem for melhor vai ganhar todos os prêmios. E aí ele pegou uma cesta de guloseimas, chocolate, bala, doces, salgados e tudo mais, colocou debaixo de um pé de manga, definiu uma distância, contou até 3 e as crianças teriam que correr lá e quem chegasse primeiro ficava com toda a cesta, todo o prêmio. E assim ele propôs para as crianças, elas concordaram e ele contou até 3. Quando ele contou até 3, as crianças no 3, elas deram as mãos e todas correram ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, até a cesta. Chegando no seu objetivo, elas sentaram em volta da cesta e todas felizes, alegres, começaram a comer aquelas guloseimas, aqueles prêmios. O antropólogo ficou muito indignado. Ele chegou nas crianças e falou: vocês não entenderam a proposta. Vocês tinham que correr e competir. E quem chegasse primeiro ganhava tudo sozinho. A criança olhou para ele e perguntou: qual o sentido disso? Eu, sozinha, comendo todas as guloseimas e meus amigos, meus colegas, triste porque
não estariam comendo nada. Qual é o prazer que eu teria de sentar nesse pé de manga, sozinha, com os meus amigos tudo em volta de mim, sem poder usufruir do meu ganho? Isso é transformador. Esse é o espírito Ubuntu. Da mesma forma, não adianta, trazendo para o meu universo, não adianta eu querer vender um imóvel falando do imóvel, falando do meu nariz, daquilo que me interessa. O cliente não compra um imóvel por causa do banheiro que ele tem. Isso é importante. É importante ter qualidade, é importante ter tamanhos interessantes, é importante tudo dentro da sua proposta, de valor, de custo e tudo mais. Mas não é determinante. O que é determinante é a experiência que esse inquilino, que esse morador, que esse proprietário vai vivenciar morando naquele bairro, morando naquela região. Então ele quer saber se tem segurança. Ele quer saber se tem facilidade de locomoção. Ele quer saber se tem produtos e serviços de qualidade e com uma miscigenação, vamos dizer assim, uma mescla que ele possa usufruir, sem precisar se locomover, sem precisar se deslocar. Ele quer que o filho dele vá na escola a pé. Ele quer ir num barzinho à noite com a sua esposa, curtir a pé. Ele quer ir numa academia a pé. Ele quer se sentir numa cidade do interior bem aconchegante. Ele quer conhecer as histórias dos seus comércios, as histórias dos seus fornecedores, da onde ele vai conviver e se usufruir daqueles serviços e produtos. Então, essa essência Ubuntu, ela faz todo sentido. Então, para que eu possa ter o meu sucesso de vender o imóvel para o meu cliente, eu tenho que vender antes os meus colegas que têm empresa, que têm serviços, para que eles sejam a influência necessária para mostrar para o meu cliente a experiência de morar naquela localidade. Isso, ao meu ver, tem muita importância na decisão desse cliente, porque é isso que ele está buscando. É alguém que dá a ele uma experiência para viver naquela localidade. Porque o imóvel em si, se nós pegarmos aí diversos imóveis com a mesma metragem, a mesma proposta, a mesma qualidade, não tem o mesmo valor. Eu tenho valores diferentes. Por quê? Onde ele está localizado, o que ele propõe, o que ele entrega. Então, tudo isso é um conjunto de fatores determinantes. E no conceito Ubuntu, o importante é que eu ajude as empresas, os comércios que estão nessa região a crescerem, porque eu cresço. E também o meu cliente é satisfatório, tem a satisfação necessária para ele tomar a decisão de comprar aquele imóvel. Para mim fez todo sentido essa ideia do Ubuntu. E o que diferencia o podcast Ubuntu dos outros podcasts? Então, quando eu falei de podcast, eu pensei no podcast, as pessoas me questionaram o seguinte: mas tem tanto podcast, todo mundo tem um podcast, todo mundo faz um podcast. O que vai ser relevante, o que vai ser atrativo? E é uma coisa só: o propósito. Eu acho que isso foi uma coisa que eu conversei muito em quem tem um podcast de sucesso. E muitos que não teve sucesso. O podcast não vingou, não teve aderência, não emplacou. É o propósito. Quando você tem um propósito, que ele é percebido pelas pessoas, que aquilo faz sentido de existir, muda tudo. Porque é interessante
nesse contexto que foi criado com a ideia do podcast nosso e comparando com outros podcasts, na cidade de Campinas tem diversos podcasts com diversos interesses. Cada um dentro de um segmento. Eu quero falar sobre saúde, então tem um podcast de saúde e vou falar ali. Mas saúde, a nível nacional, ele não é regionalizado, ele é nacional. Você vai falar de saúde, você vai falar sobre um procedimento médico, um tipo de tratamento, um tipo de droga nova que apareceu, e isso é amplo. Então, você vai criar um podcast regional para isso? Você não consegue. Você vai ter isso a nível nacional e aí você tem muita concorrência, você tem muito diferencial que você tem que ser, até você ser atraente para aquele fim, você não tem um propósito muito claro. E quando ele é muito amplo, também não tem a aderência que, porventura, você teria sucesso. No nosso caso, ele é muito específico, claro, tem clareza na sua proposta de valor, ele tem um propósito muito bem definido e ele tem um conteúdo agregador. Então, entendendo que o bairro é divulgado, os empresários do bairro percebem com muita clareza, poxa, isso eu não tenho. Isso ninguém me apresentou. Você vê que tem inovação nesse contexto. Não é um podcast apenas para falar de uma empresa. Então, por exemplo, nós temos o podcast da Associação Comercial aqui de Campinas. E não tem aderência nenhuma. As pessoas não querem saber de uma empresa por si só. Mas quando o contexto tem um propósito de divulgar as empresas com um objetivo claro de proporcionar ao interessado em morar naquele lugar as histórias daquele comércio, o propósito daquele comércio, fez muito sentido. E aí teve muita aderência. Teve uma cara boa, teve uma aceitação mais saudável. E é com esse objetivo, esse é o nosso diferencial. É a essência de Ubuntu da veia nesse contexto. Eu quero mostrar para o meu público-alvo que eu me preocupo com ele, que eu quero apresentar a ele uma informação muito bem qualificada, aonde vai apresentar para ele informações pertinentes à tomada de decisão de adquirir um imóvel. Então ele entende que, poxa, saber a história do que tem em volta, da onde eu quero construir a minha família, é muito importante. É preponderante. Faz a diferença. E eu acho que é isso que vira a chave quando você fala de podcast Ubuntu, que dentro da filosofia ele faz todo sentido, dentro do propósito que nós definimos faz sentido, e para o cliente que vai assistir aquilo com o intuito de tomar uma decisão, tem conteúdos relevantes e importantes para isso. Então, diferente de eu ter uma mescla de informações desconectadas, sem nenhum objetivo. E nesse foco nosso, está fazendo muito sentido. Eu acho que esse é o maior diferencial, né? Você ter um propósito muito claro, uma proposta de valor transparente, percebível para quem está querendo participar do podcast e utilizar o podcast e assistir o podcast. Então, quem está querendo participar do podcast percebe uma proposta de valor. Eu tenho um público-alvo bem definido. Eu tenho um canal de informação que vai mostrar a sua história, que vai mostrar a sua proposta de valor. Então, isso está claro. E eu tenho também um mecanismo e um ecossistema todo que contribui para isso. Então, ali, nós vamos ter
o pessoal da Polícia Militar falando um pouquinho sobre segurança daquele bairro. Nós vamos ter um pouquinho das escolas falando um pouquinho sobre o que pensam os alunos, o que eles desejam no futuro, o que eles têm que eles veem de importante e de necessidade para a vida deles, que é informações pertinentes para a tomada de decisão de empresários oferecerem essa carência que está sendo dita ali. Então, tudo isso contribui para esse podcast ter, de fato, um diferencial significativo. Dentro da filosofia Ubuntu, como que ela se conecta com os negócios e investimentos? Então, aí nós estamos querendo agregar valor ao podcast. Nós estamos querendo apresentar tanto aos empresários que fazem parte desse ecossistema que estamos construindo, quanto aos clientes que queiram assistir ao nosso podcast, conhecer as histórias, conhecer as empresas que estão ali e os serviços prestados naquele local onde você já mora ou quer morar, a oportunidade de ter uma prestação de serviço do podcast. Aí é um plus a mais. Que é isso? Nós vamos ofertar para esses usuários do podcast, tanto quem promove a sua empresa, como quem visualiza as empresas para poder saber o que tem ali naquele bairro. Nós entendemos o seguinte: todos nós, seres humanos, e todos são humanos, né? Tanto os empresários como os clientes, nós fazemos parte do universo que existe onde nós habitamos. Então, as galáxias, os planetas, todos os ambientes, os ecossistemas que nós existem, tudo no universo, ele tem abundância. É plena, tudo é abundante. Um casal de peixinho, eles se juntaram, eles fazem uma quantidade de ovas que eles colocam ali no mar, que enche o mar de peixe. Uma abelha que polariza uma determinada região promove várias abundância ali em alimentos para os pássaros, para as pessoas, para as empresas que têm aí as suas lavouras, o agronegócio e tudo mais. Tudo no universo é abundante. E o ser humano, ele é também herdeiro dessa abundância. Ele tem essa abundância na essência do ser humano. Mas ele não sabe explorar essa abundância. Ele não sabe construir abundância na sua vida. E muitas vezes o ser humano, ele promove sempre escassez. Sempre ele vê o copo meio vazio. E essa filosofia, essa mentalidade faz com que eles não criem abundância para o mundo deles, para a vida deles. E entendendo isso, dentro desse conceito Ubuntu de ser, que nós queremos que todos que estão ao nosso redor, todos que fazem parte desse processo, dessa comunidade Ubuntu, possam ter e viver em abundância. E para isso, nós juntamos alguns agentes que vão me ajudar a oferecer para quem é assíduo no nosso podcast, quem quer viver a nossa comunidade, quem quer ter transformação e abundância em sua vida, poder ter dali conhecimento. O conhecimento transforma. O conhecimento muda o seu estado. O conhecimento faz com que você expande a consciência. E a partir daí, você transforma a sua vida. Então, geralmente é o seguinte:
Não adianta você fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E é isso que o podcast Ubuntu está agregando dentro da nossa comunidade e na oferta que nós temos, serviço de mudança de mindset, que nada mais do que uma jornada do investidor. Porque nós acreditamos que para você mudar de estágio, para você ter abundância, você precisa ser uma pessoa que entenda que precisa aumentar a sua renda, poupar e investir e saber como investir e produzir, construir renda passiva. Essa é a jornada de sucesso e da abundância do ser humano. E todos, independente do que você seja, independente do que você trabalhe, independente do que você estuda, é a mesma jornada. Porque se você não tiver a jornada da abundância, se você não tiver essa ideia concebida, implantada na sua mente, através de uma mudança de mindset, você não constrói isso. E para isso, nós criamos um grupo de empresários para poder ofertar isso mensalmente para todos que queiram ter abundância, queiram crescer e aprendam como fazer isso. Como essa filosofia aparece na prática dentro do podcast? Então, como eu estou falando, quando você chegar, um exemplo, eu quero ter abundância. Cadê? Como é que é isso? Nós estruturamos o podcast da seguinte forma. Você que quer morar no bairro de Cambuí. Estou falando Cambuí porque é nosso modelo. Esse ano nós vamos trabalhar só no Cambuí. Nós vamos fazer um trabalho estruturante, uma modelagem, e precisamos que você entenda que isso é o nosso pontapé inicial e que você enganje nisso. Você é empresário de Cambuí, você que quer morar em Cambuí, você que é morador de Cambuí, possa participar de tudo isso. E como participa disso? Como que é na prática? Na prática é o seguinte, você é um empresário que está aí viajando na internet atrás de coisas inovadoras para você melhorar o seu negócio, você pode estar dentro do nosso podcast. Estando dentro do nosso podcast, você vai fazer parte de uma comunidade que vai querer que você cresça, que vai querer que você melhore, que vai querer que você evolua, que vai querer que você tenha transparência na sua proposta de valor. E para isso, na prática, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar dando conhecimento. E ele vai libertar você, às vezes, do marasmo, da estagnação que você se encontra, poder ter nova visão, ter uma nova ideia de transformar o seu negócio em algo abundante. E para isso, nós estamos juntando um grupo de autoridade para isso. Então, autoridade para poder dizer como você vai mudar o seu mindset, autoridade para dizer como você vai fazer uma gestão financeira eficiente da sua casa e do seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa tem uma gestão financeira que é um bololô. Você junta a sua parte, o empresário CPF, né? Você tem lá, saiu no caixa o dinheiro, você já dá para a mulher comprar o feijão, você já dá para o filho comprar uma coisa, você tira aquele dinheiro dali, você faz uma lambança, o que é negócio, o que é coisa. É um empresário, às vezes, que não está maduro. E se você tem uma empresa redonda, você já passou por essa fase, aí tem a fase da visão de negócio. Como eu faço o meu negócio funcionar? Porque às vezes você tem aí uma outra trava. O seu negócio é você. Então tudo é centralizado em você. Se você não tiver naquele negócio, ele quebra, ele não funciona.
E você acha que ninguém pode fazer melhor que você. E aí você comete o erro crasso de um empresário que ele domina a empresa e ele é o escravo da empresa. E aí não tem férias, não tem hora, tudo é ele que faz, cresce até um determinado momento. Depois você estagna ou retrocede. Passou dessa fase, você vai ter uma orientação de como mudar isso, como delegar, como criar processos, como você evoluir dentro do seu negócio. Para quê? Para você ter abundância no seu negócio, sobre dinheiro, para que você possa investir. E nesse investimento, você determine como fazer uma poupança, como aplicar seu dinheiro, como proteger seu dinheiro da forma correta. E aí você faz alavancagens, investimentos. Pode ser no mercado de capitais, pode ser no mercado imobiliário, pode ser um investimento estruturado, que nós vamos dar essa orientação. Então, tudo isso você vai ter no podcast, você vai ter dentro da comunidade, você vai ter dentro desse universo que ele quer o quê? A abundância para todos que estão dentro do nosso ecossistema. Fazendo com que a filosofia Ubuntu seja verdade absoluta, ela seja viva, dinâmica e construtiva. Porque eu ajudando você a melhorar a sua eficiência, a melhorar a sua forma de trabalhar, a ter abundância, você vai comprar imóveis comigo, você vai investir no mercado imobiliário, você vai investir nos nossos projetos. Isso é ganha-ganha. Eu ajudo você a ter sucesso, eu ajudo você a melhorar o seu negócio, eu ajudo você que é morador a ter uma gestão financeira do seu salário e aí fazer com que o seu salário sobe dinheiro para você poupar, para você investir, para você ser um cliente sempre comigo. Então, é isso que nós criamos, é isso que nós construímos para que todos possam viver a essência do Ubuntu. E qual que é o convite que você faz para quem se identifica com o propósito do Ubuntu? O convite é muito claro e direto. Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa filosofia. Venha divulgar a sua empresa, falar sobre ela. Eu quero promover você. Eu quero divulgar a sua história, divulgar a sua proposta de valor, porque isso me ajuda a oferecer ao meu cliente conhecimento da onde ele vai morar, a experiência de morar ali. Isso é fundamental. Então, nós damos as mãos e chamamos um cliente para ser nosso. Tanto meu cliente comprando um imóvel, tanto seu cliente comprando seus produtos e serviços. Isso faz muito sentido. Vem fazer parte dessa família, vem fazer parte do nosso projeto. E você que quer morar num lugar diferenciado, venha conhecer esse lugar aqui em Cambuí, no nosso podcast. Quais são os pilares que sustentam a comunidade Ubuntu? Então, como funciona isso? Nós temos uma ideia muito clara que para termos sucesso, precisamos vivenciar esse processo Ubuntu, vivenciar a filosofia Ubuntu. E para isso, nós entendemos o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ter um grupo de pessoas que vão ser gestores desse projeto. O que é gestor do projeto? Quem vai construir aquela ideia de transformação. Quem vai ajudar as pessoas a crescerem. Então, eu tenho empresários que têm serviços que ajudam a pessoa a melhorar de vida, a melhorar o seu negócio, a ter uma gestão eficiente, a ter processos implantados na sua empresa, a ter uma visão de futuro muito clara e muito consistente. Nós temos pessoas também que vai poder contribuir com a parte jurídica do negócio. Como eu posso me defender fiscalmente, juridicamente, como empresário? Como pessoa física,
Eu que tenho alguns imóveis que quero alugar para alguém, agora vamos estar taxado em mais 10%. Como que eu administro isso? Como que eu posso me enquadrar nessa nova ideia de empresário? Porque você passou a ser um empresário. Não mais uma pessoa física que está alugando um imóvel. Então, como identificar tudo isso? Nós vamos ter ali profissional dentro do podcast Ubuntu para, na verdade, já virou um negócio Ubuntu, né? Ubuntu Negócios, Investimentos e Crescimento, é mais ou menos isso. Então, esse pessoal vai poder te orientar, te ajudar a sair de problemas fiscais e jurídicos. Nós vamos estar também com parceiro, então nós temos um parceiro que fala sobre transformação da mente, né? Transformação de visão, transformação de pessoas. Nós vamos ter um profissional ou uma empresa parceira que fala sobre parte jurídica, parte de patrimonial, proteção patrimonial, como criar uma holding patrimonial, como ser um investidor do ramo imobiliário, né? Ou investidor de qualquer forma, tendo uma holding familiar, protegendo o seu patrimônio. Nós vamos falar um pouquinho, num outro pilar, vai ser sobre escritórios de investimento, como eu posso aplicar meu dinheiro da forma correta, como eu posso ter a maior rentabilidade possível. Isso ganhando um salário mínimo a milhões de reais. Não importa. Qualquer um desse indivíduo tem que fazer um programa, de mentalidade financeira. Como lidar com o dinheiro? Há uma dificuldade enorme de nós sabermos lidar com o dinheiro. E aí ninguém cresce. Por quê? O dinheiro, ele é pecador. Quem é rico não vai herdar o reino do céu. O dinheiro é sujo, vai lavar a mão, que você não pode pegar em dinheiro, que você tem que lavar a mão. Isso é imputado em você desde que você nasce. Criança. Então, como é que você muda essas crenças que foi injetada no seu ser desde o início da sua vida? Então, essa estrutura vai produzindo em você uma forma de não ser próspero. Então, nós vamos ter um processo que vai ajudar você a mudar isso. Uma outra questão é como eu posso ter um investimento no mercado imobiliário. Então, nós vamos estar ali ajudando a você a entender esse mecanismo. E mais do que isso, hoje, muitas vezes a pessoa fala o seguinte: como é que eu vou investir no mercado imobiliário tendo uma Selic de 15%? Não tem sentido, vou aplicar no CDB, vou aplicar no mercado financeiro. E está certo, hoje é o melhor negócio, mas ele é provisório, ele não é permanente. O mercado imobiliário é permanente, mas você tem que saber usar a oportunidade que está tendo hoje de uma Selic a 15% e encaixar isso numa previsão de investimento imobiliário usando a sua rentabilidade da aplicação financeira, sem comprometer o capital que está aplicado ali, que está te rendendo um juro interessante. Mas usa esse juro num investimento futuro, imobiliário. Eu tenho uma fórmula, um formato de investimento estruturado que agrega vários agentes que vai ajudar você a alavancar o seu capital. E aí você vai ganhar muito mais do que só o dinheiro a juro composto num CDB. Isso tudo está dentro do podcast Ubuntu. Nós vamos apresentar isso para vocês de uma forma muito coesa, muito consistente. E mais do que isso, nós vamos ter também um suporte contábil para você. Nós vamos ter ali um grupo mostrando como você vai fazer a gestão da sua empresa ou como você vai fazer a gestão financeira sua, física mesmo. Como melhorar, diminuir o seu imposto de renda, como você saber alocar isso de uma forma correta,
de uma forma que te dê saúde financeira e projeção para crescimento, para que você possa ser um investidor e não uma pessoa que consome todo o seu patrimônio em dívidas futuras. Hoje, um exemplo, quando você vai comprar um produto e você parcela no cartão, mesmo sem juro, você virou escravo do sistema e você impede o seu crescimento, porque você compromete sua renda recorrente e você não faz mais nada, você é escravo do que criaram para você. E isso tudo nós vamos te dar orientação, nós vamos mostrar que se você souber fazer da forma correta, você vai ser dono do seu dinheiro. Você vai ter poder de tomar decisões que façam a diferença e transforme você de um escravo do sistema para estar no topo da cadeia do sistema. Isso é o diferencial. Então, tudo isso são os pilares do podcast. Não é falar das pessoas apenas, é transformar todos que estão inseridos. É fazer com que todos tenham relevância e crescimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre mudança de mentalidade, porque mudar a mentalidade é o primeiro passo para crescer financeiramente. Perfeito. É onde eu estava falando, né? Um dos pilares que a gente colocou ali e é fundamental. Nós temos crenças desde que nascemos. Foi imputado no ser humano que você não pode. Você escuta, assim que você nasce, o não como resposta entre 10 palavras que você escuta dos seus pais, 9 são não. Não mexe aqui, não faça isso, não, você não sabe isso, você não pode isso, você não tem competência para isso. Você escuta isso sempre. E você é programado, quando você escuta, você tem esses nãos dentro da sua vida, você entende que você não pode. Se você falar para os seus pais, eu quero ter aquele carro. Para com isso, menino, você é um pé rapado, você vai ter que carro, fica aí na sua. Eu queria ter aquela. Você nunca vai ter aquela casa. Você veio da onde? Dessa pobreza. Você não vai sair disso aí. Você vai ser um pé rapado aí que vai morar no barraco. Então, você é programado para não ter sucesso. Você é programado para viver na miséria. Você é programado para viver sendo vítima o tempo todo. E aí, você vai entendendo, você vai subindo na escala da idade. E você vai chegando e vendo o seguinte. Se você não estudar em Harvard, você não vai ter sucesso. Se você não for bem sucedido no estudo, você não vai ter sucesso. Para você fazer as grandes faculdades, você precisa ser rico. E aí o tempo todo você tem limitações e objeções sucessivas à sua vida. E você começa a se defender. Qual é a sua defesa? Tá vendo? Eu não tenho sucesso porque meus pais não me deram estudo. A culpa é dos meus pais. Eu não tenho sucesso porque eu nasci na periferia. Eu não tenho como ser rico. E você vai achando que aquilo é a sua realidade. E você vai se conformando e tendo desculpas o tempo todo. E aí é confortável. Porque não é mais. Você não tem autorresponsabilidade. Você não é responsável pela sua situação, é os outros. Eu nasci pobre, eu não tenho estudo, eu tive que trabalhar para poder sustentar os meus pais, eu tive que ajudar em casa e eu saí cedo do emprego. E aí você vai construindo as suas limitações e tendo desculpas que te deixam confortável, é a zona de conforto. E é maravilhoso, o ser humano adora uma zona de conforto. Porque aí ele não tem autorresponsabilidade. Você não tem um bom emprego? Sim, mas eu não tive estudo. Então, que bom, então tá tudo certo. E você se conforma com aquilo. Aí você fica culpando o governo, culpando os outros, culpando seus pais, que não teve herança, culpando a sua esposa porque você não casou com mulher rica, ou a mulher culpando o marido porque não casou com um marido rico.
Então, você fica o tempo todo lutando contra os seus nãos, lutando contra, ou nem lutando, acomodado. Você se coloca na sua zona de conforto. E isso é mentalidade. O que você tem que fazer isso? Reprogramar a sua mente. Você tem que fazer mudar seu mindset, mudar seu posicionamento, construir autorresponsabilidade. E é isso que precisamos mudar para que você mude o seu futuro. Se você não mudar isso, nada mudará. Qual que é a diferença entre quem só trabalha e quem pensa como empreendedor? Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm esse conceito, né? O que importa é trabalho. Aí você chega em casa e fala assim, trabalhei muito hoje. Então, o que você fez? Eu capinei desde as 5 horas da manhã até as 6 da tarde. Peguei uma enxada, fiz acero de cerca, eu coloquei poste na cerca, puxei a cerca, tirei umas ervas daninhas do pasto. Você trabalhou o dia inteiro, que nem uma mula. E aí você falou, olha, eu trabalhei o dia inteiro, sou trabalhador. Você ganha um salário mínimo. Uma pessoa de alta performance, ela fica o dia inteiro fumando charuto, sentado num bar, conversando com pessoas. Uma reunião que ela fala em 5 minutos, ela ganha milhões de reais. Uma reunião no mês. Ela tem estratégia, ela criou um produto diferenciado, ela criou um serviço de qualidade. Eu conheci uma moça que ela era manicure. Na verdade, ela não era manicure, era a pessoa que limpava um salão de beleza. E ela limpava aquele salão de beleza e um dia a dona ofereceu se ela queria fazer um curso de cabelo, de penteado. E ela topou. E ela começou a fazer penteados em noivas. E ela ganhava um salário mínimo, porque era só ajudante, era só coisa. De uma hora para outra, ela começou a ter uma qualidade excepcional. Aí ela não fazia só o cabelo, ela fazia maquiagem, ela fazia sobrancelha, e ela começou a se especializar nisso de tal forma que ela se tornou a pessoa assim, com uma qualidade excepcional e dominava, tinha autoridade para fazer o que ela fazia. Aí ela fez um curso na Europa, em Milão, aí ela fez um curso nos maiores centros de coisas. Moral da história, ela trabalha 3 dias na semana e cada dia ela ganha em torno de 50 mil reais. Ela tem 2 ajudantes que ganham o salário mínimo, que faz a preparação do cliente e ela faz o serviço final. Então ela pega casamentos, ela pega todos os padrinhos, as madrinhas, os padrinhos e a noiva e o noivo, e ela faz só isso. Ela ganha 150 mil por semana. 50 mil por cada coisa. Ela ficou autoridade naquilo e todo mundo quer ela. Não adianta ela pôr mais funcionários para fazer, outros não querem. Querem que ela faça. Então, o que é essa questão de mente empreendedora? É você saber oferecer um serviço de qualidade, você ter um diferencial competitivo e você ter uma proposta de valor que seja muito interessante. E as pessoas achavam que estava pagando barato. Por quê? Porque ela entregava o que ela dizia e ela tinha o nicho certo.
Não adianta nada também você ofertar um tipo de serviço para um público diferente. É igual eu. Se eu tenho um público para um imóvel de 3 milhões, não adianta eu oferecer para ele um imóvel de 1.500.000. Ele não vai gostar de nenhum. Eu não vou sair venda nenhuma. Eu tenho que adequar o que eu estou ofertando para o público-alvo que eu defini. E a propaganda, a comunicação que eu estou fazendo, tudo tem que ser adequado àquilo que eu estou querendo oferecer. Então, nessa questão de trabalho, de oferta de trabalho, é importante você ter essa construção muito clara, entendeu? E quando a pessoa começa a pensar como investidor, o que que muda? Então, quando você começa a entender que, um exemplo claro, até eu não falei ali anteriormente, mas, por exemplo, visão de empregado é querer levar vantagem e querer roubar o tempo do patrão. Então você ganha para trabalhar até às 5, você já 4h30 você já começou a não fazer mais nada. Aí você já começa a já se preparar para sair. Aí você acha que entregar menos é melhor porque você não está ganhando bem, você não gostou do seu salário, você tem que sabotar o serviço. É um erro gritante, porque se você se dedicar mais, fazer melhor, você vai se destacar na multidão. Se o seu patrão não gostar do seu serviço, ou explorar você, não tem problema. Você vai ser percebida por outras pessoas. E essas outras pessoas vão te valorizar, você vai tirar você daquele lugar. Mas se você é medíocre, se você faz pouco, se você não faz aquilo que você tem competência, você não é percebido e você vai ganhar menos, você vai ser mandado embora e ninguém vai te procurar. E não adianta você alegar que o outro não te deu valor. Ah, meu patrão não me valorizava, por isso que eu não trabalhava lá. Mas você não mostrou nada. O que você faz de bem? Você só mostrou que você é inútil. Que você trabalha mal, que você entrega mal, você entrega pouco. Você não consegue convencer ninguém, porque você não provou nada. Agora, quando você faz além daquilo, você muda a coisa. E aí você pode virar empresário. E ao contrário, a mesma coisa. O empresário, que às vezes é peão, ele quer fazer tudo, não deixa ninguém fazer nada, porque ele acha que ele faz melhor que todo mundo. Ele contrata as pessoas e ele faz no lugar da pessoa. Aí, como é que ele vai delegar? Ele delarga, porque ou ele manda a pessoa fazer, ela não faz nada direito, porque não entendeu o que é para fazer, ele vai fazer. Aí, ele nunca deixa mais ela fazer. Então, ele virou peão. Então, para você mudar isso, para você transformar isso, você tem que entender o seguinte: como empresário, você tem que, primeiro, ter uma proposta de valor bem definida, criar um planejamento estratégico, entender missão, visão e valores na veia, ter um propósito definido e ter um produto muito claro, a proposta de valor dele. Depois, você tem que criar processo, método, metas e métricas muito claras. E, por fim, saber escolher as pessoas certas para estar no lugar certos. Aí você começa a delegar aquilo que você fazia. E você vira estratégico do negócio. Porque toda vez que você é operacional, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai crescer. Tem limites, você cresce até. Depende até um limite. Mas quando você quer realmente ter algo abundante, você precisa ter mentalidade de empresário e aí muda muita coisa. E quem ainda acha que investir não é para ele, o que que você diria? Então, investimento tem toda uma questão de mentalidade mesmo. Porque assim, todos podemos investir. O que é investimento? Olha, primeiro, vem daquela coisa que nós falamos anteriormente, mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade de que, para que eu possa viver em abundância, sempre eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Ok? É o primeiro passo. Se eu não faço isso, eu sou escravo do dinheiro. E aí eu não consigo investir nunca. E não importa quanto eu ganho. É uma questão
de mentalidade. Porque eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e são investidoras. E pessoas que ganham 100 mil reais e são escravos do dinheiro, o tempo todo endividado. Isso vai na sua mente. Então, primeiro, mudar o mindset. Entender a gestão financeira sua, familiar. O que nós ganhamos? Marido e mulher ganha X. Tem que gastar menos X. Vamos supor, se eu ganho 100, ou ganho 10 mil, ou ganho 1.000, eu tenho que gastar 900 no máximo. Para quê? Para que essa reserva, você tenha uma reserva, essa reserva você tem que gastar 20% menos do que você ganha. Perdão, 80% do que você ganha. Você gastando 80% do que você ganha, você vai ter uma margem para poder fazer, poupar e investir. Se você não consegue fazer isso, temos que fazer uma programação, temos que fazer um trabalho para reestruturar a sua estrutura financeira. E tem sempre que gastar menos do que ganha. E a partir daí, você começa a investir. E pode ser qualquer um. Então, por isso que nós temos escritórios de investimento que você pode investir R$50 por mês. E está tudo fantástico. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E aí, você começa a melhorar a sua qualidade de entrega, estudar mais para você ter mais conhecimento, para você mudar seu estágio, mudar aonde você está na parte de construir dinheiro, de fazer dinheiro. Dinheiro você não ganha, você faz. Então você sempre tem que inovar, sempre tem que entregar algo diferente, sempre tem que ter uma proposta de valor para que você tenha um recurso melhor a cada mês. E aí você, gastando menos, você vai ter mais para investir. E por que não basta ter só dinheiro para investir, mas conhecimento e orientação? Isso é extremamente relevante. O que acontece? As pessoas, elas têm a ideia de que para investir eu tenho que ter muito dinheiro. Se eu não tiver uns 10 mil, eu não invisto. Se eu não tiver 100 mil, se eu não tiver 1 milhão, não adianta eu investir. Porque vai ganhar pouquinho, vou ganhar não sei o quê. Não. Investimento é uma coisa que você tem que imputar na sua mente que não importa quanto eu ganho. Não importa quanto eu tenho de dinheiro de sobra, eu vou investir 100% disso. Por quê? Para depois eu ter a minha renda passiva. Então, você vai fazer um período, você vai ter privações. Você tem que escolher. Eu tenho que gastar menos. Eu tenho que ter sobra. Essa sobra eu vou usar para investir. E não importa o valor. Eu vou investir R$50, vou investir 100, 1.000, 2.000, 10.000, não importa. Por quê? Você criou a mentalidade, você começou a construir essa jornada. E nessa jornada você vai produzir resultados bem satisfatórios. E qual que é o papel de um gestor dentro dessa comunidade de investidores? Então, o bacana disso é que nós vamos ter dentro da nossa comunidade escritórios de investimentos que têm autoridade, que têm domínio sobre o que ele está ofertando. Ele vai oferecer ao nosso público aquilo de melhor, estruturado, estudado, para que você tenha a melhor rentabilidade baseada no seu perfil. Porque também tem isso, cada pessoa tem um perfil de investidor. Tem aqueles investidores que são mais moderados, tem uns que são mais agressivos e tem um que ainda ele é reservado, ele não é um conservador, né? Ele quer segurança, beleza? Tem uns que quer arriscar mais e é natural, cada um tem um perfil, mas o profissional que tem autoridade e tem domínio sobre isso, ele para cada perfil ele vai montar uma estratégia. Tudo tem que ter estratégia e tendo proteção dentro dessa estratégia. Então essa construção vai ajudar muito que ele tenha sucesso nesse investimento. E esse grupo é selecionado dentro do bairro Cambuí. A ideia é essa.
A ideia é que nós promovemos escritórios renomados do bairro Cambuí que possam ser parceiros nossos, dando aos nossos ouvintes, nosso público, nossa comunidade, propostas bem interessantes para que ele possa construir essa jornada de investidor. Certo. E como criar uma cultura de investimento e mudar o mindset financeiro? Tudo isso vem com uma proposta de fato de jornada. É uma jornada. Você vai começar mudando o seu comportamento. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que ter uma postura de cuidado do investimento que você está fazendo, cuidar da forma como você gasta o seu dinheiro, para que isso tenha sobra. Essa sobra tem que saber como lidar com ela. Então, um exemplo. Sobrou R$1.000. Eu vou colocar na poupança? Poupança não é a melhor opção. Eu vou colocar em tesouro direto, eu vou colocar no fundo imobiliário, eu vou colocar Então, tem muito o momento adequado de cada produto desse no momento atual que está se passando o país. Então, toda aplicação financeira é diretamente ligada com a economia do país. E aí você tem que administrar isso. E para isso tem que ser um profissional que acompanha isso, que tem essa mudança com muita clareza. E aí ele vai aplicando isso da forma correta. E você vai aprendendo, você vai entendendo como isso vai acontecendo através de mudar esse mindset. E aí você vai mudando a forma de entender as coisas. E você vai vendo, poxa, olha, eu fiz uma economia aqui. Mas aí você vai se privar de alguma coisa? Às vezes não. Por quê? Um exemplo, se você estava acostumado de ir num restaurante de R$500 o cardápio. Se você for num restaurante de R$100 o cardápio, você vai deixar de ir no restaurante? Você vai deixar de conviver com a sua esposa ou com o seu marido? Não. Você só vai escolher, vai gastar menos. Então você vai manter aquela experiência que você quer manter, mas você vai ser moderada. Por exemplo, você ia durante 4 finais de semana num restaurante que você gastava R$500. Muda um pouquinho a sua forma de gastar. Nesse restaurante você quer ir, você quer viver essa experiência? Beleza. Então vai uma vez por mês. As outras vezes você vai também, mas num restaurante mais barato. Você vai mudando o mindset seu, você vai mudando a forma de pensar. Eu vou trocar de carro agora. Mas precisa trocar de carro agora? Podemos trocar no final do ano, trocar na hora que está mais barato, trocar com um período maior para você fazer caixa. Você vai se endividar para fazer isso? Não compensa. Então, essa mudança de mindset faz toda a diferença. E você vai programando aquilo que você quer fazer. E para vocês terem um escritório de investimento é importante para o projeto? Por que para vocês ter um escritório de investimento é importante para o projeto? É fundamental, porque eu não sou autoridade para trabalhar com bolsa de valores, por exemplo. Eu não entendo de bolsa de valores como profissional de um escritório de investimento. Mas eu sou autoridade para fazer investimento imobiliário. Então, nós queremos ter cada um no seu quadrado, somando essas experiências, somando essas capacidades, essas competências e oferecendo isso ao nosso público. Ao nosso público que consome os nossos produtos no podcast, que assiste os nossos vídeos, aqui participa da comunidade, que querem crescer. E todos que querem crescer, nós queremos estar do seu lado. Perfeito. E que base essa estrutura dá para quem quer construir renda passiva? Muito legal isso. Porque é assim, quando você tem uma visão de futuro, de querer viver de renda passiva, você tem que fazer todas as mudanças necessárias para que isso aconteça. Que é tudo que nós falamos aqui. Mudar a sua forma de pensar,
procurar profissionais qualificados que tenham competências para te ajudar, você mudar o comportamento que você tem de gasto, você fazer uma gestão financeira eficiente, você mudar o seu mindset para quem quer ganhar dinheiro, poupar, investir e ter renda passiva. Então você tem que ter esse entendimento. Você tem que construir a sua jornada de renda passiva. Cada um tem a sua, mediante os recursos que você tem. Então, dentro dessa sua jornada, nós vamos construir uma caminhada junto com toda essa equipe. E essa equipe vai produzindo para você um conhecimento necessário para que podemos aplicar aquilo que foi dito. E aí você evolui dentro desse processo. E aí você começa a ter essa renda. Então, esse grupo de multidisciplinar que nós temos dentro do podcast Ubuntu vai produzir em você conhecimento necessário para fazer essa transformação. E isso tudo vai ser feito através de lives que nós vamos ter todo mês. Então, todo mês você vai assistir um dos nossos profissionais, ou na verdade todas as áreas, falando um pouquinho sobre um determinado assunto que vai ajudar você a caminhar essa jornada. E essa jornada toda vai ser feita dentro do podcast Ubuntu. Vamos falar um pouco agora de mercado imobiliário. Para quem está começando agora, o que é o mercado imobiliário? Muito bem. O mercado imobiliário, ele é muito interessante porque ele tem vários segmentos. Então, quando eu falo em mercado imobiliário, eu tenho alto padrão, classe média, eu tenho produtos Minha Casa Minha Vida, eu tenho para quem está morando em condições precárias, aí eu tenho uma moradia para ele, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu tenho quem é classe média, está querendo evoluir na vida. Eu tenho produtos que são interessantes para quem está querendo ter, galgar o seu crescimento na sociedade. Eu tenho produtos para você poder usufruir uma casa de campo, uma casa na praia. Então, nós temos um leque enorme, o setor imobiliário, de oferta. E aí eu tenho públicos específicos para cada tipo de oferta. E também nós temos os produtos imobiliários que geram renda passiva. E aí eu tenho investimento em fundo imobiliário, que pode ser interessante. Eu tenho alguns investimentos imobiliários que podem gerar renda passiva, como kitnets, como hotel, cotas de hotel, tudo isso gera renda passiva. Como escolher isso melhor? Que público que eu vou querer? Tem gente que entende que ele tem que investir no comércio, produtos comerciais, outros em galpões industriais, outros em imóveis para Airbnb, outros imóveis para quem quer estudar. Então, são kitnets para poder usar na região de faculdades. Então, você vai, dentro desse universo, construir a sua jornada de investimento no mercado imobiliário. E dentro desse mercado imobiliário de investimento, nós temos um leque gigantesco, mas estruturado. Então, eu, Manuel Matias, da Remax Casa Nova, que é onde eu trabalho, eu atuo, com uma empresa internacional que tem acesso a produtos no mundo inteiro. Então, para quem é investidor, nós temos produtos em Orlando, nos Estados Unidos, nós temos produto em Algarve, em Portugal, na região de Sintra, na região de Porto, na região de vários lugares da Europa, podendo oferecer para você. Então, nós temos um leque gigantesco para que você tenha uma jornada financeira, desde lá da preocupação de você saber gastar menos, e a gente vai ensinar você, até fazer você ser um investidor para ter renda passiva. Então, o mercado imobiliário é o grande agente disso.
Porque não importa onde você investe o seu dinheiro. Você tem, às vezes, aplicação na Bolsa de Valores, às vezes, aplicação é coisa. Mas se você perceber, todos os milionários do planeta são grandes investidores imobiliários. Todos. Não importa de onde ele ganha dinheiro. Um investimento sólido e que dá renda passiva e dá liquidez é o setor imobiliário. O que acontece é escolher o produto ideal, é saber administrar isso. É, como a gente sempre fala, não pôr todos os ovos numa cesta só. O mercado imobiliário ele pode ser correlacionado com investimento em capitais. Então você investe em capitais, o lucro disso, você investe em mercado imobiliário, gera produtos, vende, gera capital, aumenta seu capital, aumenta seu poder de compra e assim a gente faz uma cadeia progressiva que você vai ter o seu capital, o seu dinheiro investido em diversos setores que é coligados e te dá uma saúde de investimento muito interessante. Então, você vai ter essa orientação dentro do mercado imobiliário para que complemente as aplicações que porventura você faça nos outros segmentos. Mas o mercado imobiliário é uma fonte de investimento muito abundante dentro do setor. E por que tanta gente escolhe imóvel como forma de investimento? Porque é sólido, porque te dá garantia que ninguém vai... Numa crise, um exemplo. Nós passamos por várias crises aqui no país, no Brasil. Estados Unidos também. Todos os países têm crise. Mas o setor imobiliário, ele tem uma solidez muito grande. Então, ninguém pode roubar o seu imóvel. Ninguém pode carregar o seu imóvel. Então, se você investir na Bolsa de Valores, ela tem oscilações muito grandes. Você pode, se der ventou para um lado esse ano, você perdeu dinheiro. Aí ventou para o outro, você... E o setor imobiliário, ele tem uma consistência. Por quê? Nós temos, no Brasil, falta de moradia. Então, tem sempre necessidade de moradia. Tem uma carência de moradia. Então, o aluguel, a compra e venda de imóveis é sempre muito aquecida. Às vezes atrapalha, sim, não é um mar de rosas que sempre é maravilhoso, mas é seguro. Então as pessoas procuram mais o investimento imobiliário pela segurança. E ele tem uma rentabilidade sólida. Não tem assim picos de ganhos, mas ele tem uma rentabilidade sólida. Se você souber administrar isso, fazendo o que a gente propõe, que é um investimento estruturado, isso dá alavancagens muito bacanas e você tem altos ganhos dentro desse processo. Perfeito. E quais são as principais formas de ganhar dinheiro com imóveis? Bacana. Então, você tem... Por que as pessoas compram imóvel, né? Moradia. Então, você pode ganhar dinheiro construindo casas para atender essa falta de moradias que o Brasil tem. Então, nós podemos ter um projeto de construção, de comprar terrenos e construir e ganhar dinheiro com isso. Essa rentabilidade gera em torno de 30%, 35%. É muito alta de investimento. Se você conseguir fazer casas que têm essa rentabilidade num fluxo saudável, você vai ganhar muito mais do que o mercado financeiro. E você tem um público muito consumidor muito atuante. E às vezes isso muda. Às vezes o melhor momento para investir em construção é alto padrão, às vezes é classe média, às vezes é o pessoal do Minha Casa Minha Vida. E você tem essa manobra de possibilidades e sendo um investidor nesse segmento. Então, para moradia, para quem quer morar. Então, a gente vai explorar a demanda de moradias que tem falta hoje no país. Isso é uma forma. A outra forma é comprar imóveis,
reformar e alugar. Então você compra mais barato, você reforma, mobília e aluga. Aí você pode alugar para Airbnb, você pode alugar para aluguel fixo, mensal. E isso dá uma rentabilidade muito legal. O Airbnb, o Booking, é um produto muito interessante. Você tem uma alavancagem muito grande de renda, porque você aluga por valor quase do mês num dia. E também, às vezes, aluguéis de momentos de praia, por exemplo, imóveis na praia. Então você aluga por temporada, nas férias, imóveis no campo, enfim. Também é uma oportunidade. Fundos. Então eu tenho fundos imobiliários. Eu posso criar fundo imobiliário, né? Eu posso ter um pool de empresários, a gente cria um produto e aluga esse produto e cria um fundo. É um fundo imobiliário. Posso fazer um IPO de um fundo imobiliário, enfim, tem várias possibilidades. E tem também o desenvolvimento. Então eu quero investir numa região que está em pleno desenvolvimento. Então eu vejo as carências que tem ali. Está vindo muita indústria para a cidade de Campinas. Poxa, é a oportunidade de construir galpões para alugar. Então você tem um investimento no segmento específico de crescimento da cidade na questão industrial. Você às vezes tem muitas faculdades e está pouca moradia para alunos. Então você tem um canal muito interessante para investir. Então, tem no investimento imobiliário, mas você tem que fazer isso com a gente que entende daquele negócio, que sabe o que está acontecendo na cidade, no momento, para que a gente possa construir uma proposta com muita solidez e você ganhar dinheiro naquele momento, com aquele segmento que nós estamos selecionando. E como saber qual tipo de investimento imobiliário combina com cada pessoa? Então, vai de entender os objetivos daquela pessoa. Então, uma pessoa ela quer um imóvel que ela possa ter segurança, ela quer alugar e ela não quer, por exemplo, ela tem uma casa de alto padrão e ela vai alugar para uma pessoa que cuide da casa e depois ela ainda vai querer morar, ela está por outro motivo de viagem e tal. Então, ela não quer alugar Airbnb. Ela não quer alugar para as pessoas que possam destruir aquilo, que possam depreciar o imóvel dela. E aí é uma forma de entender o perfil desse profissional. Às vezes é um empresário que ele quer fluxo, ele quer comprar imóveis usados, depreciados, reformar e vender. Tem também o que eu posso comprar de leilão. Então nós também trabalhamos com leilões, nós trabalhamos com imóveis de leilão. Então você adquire aquele imóvel de leilão, você reforma ele e você vende ele. Ou aluga. Então eu tenho que entender um pouquinho o que o cliente quer fazer com o dinheiro. Ele quer comprar um imóvel, construir um imóvel, vender, capitalizar, comprar um outro terreno, construir, capitalizar. Aí é uma discussão muito ampla de várias situações, né? Quem quer investir em imóveis, por onde deve começar? Fazendo um planejamento, né? Investir em imóveis, às vezes, tem muitas expectativas erradas. Então, ele quer um determinado produto e tem uma expectativa que não é para aquele produto. Então, isso é importante, alinhar expectativas com os objetivos que a pessoa quer. E, para isso, a gente tem competência para selecionar os produtos adequados à expectativa que o cliente quer. Porque, às vezes, o cliente fala assim, não, eu estou ganhando 15% na Bolsa de Valores, ou no CDB. Beleza. Isso vai dar, então, de 12%, tirando imposto de renda, tirando os impostos. Quanto que eu vou ganhar com imóveis? Tá bom, depende. Se é aluguel, você vai ganhar 0,5% e mais a valorização, que é o INCC do imóvel. Dependendo da localização, é maior do que o INCC. Então, eu tenho que entender o que você quer para entender como lidar com esse investimento. Vamos investir então na planta,
Vamos construir, vamos comprar galpões, vamos construir galpões. Eu vou fazer toda uma jornada com comparativo de quanto você está disposto a investir e quanto você está querendo de rentabilidade. E aí a gente vai construir cenários que vão te dar uma coisa ou outra, dando a você a segurança necessária. Bom, Manuel, muito obrigada por hoje. Tem mais algum recado que você quer dar para as pessoas que estão assistindo o podcast? Eu quero mostrar para vocês que o podcast pode ser um grande fator e diferencial para que você mude sua mentalidade, para que você conheça o seu bairro, para que você possa crescer também e ver que todos que estão envolvidos nessa comunidade estão querendo ajudar o outro a crescer. Isso é interessante. E se você quer crescer na sua vida, faça parte da nossa comunidade, esteja presente, assista nossos vídeos, assista o nosso canal e as lives de transformação e crescimento que nós vamos estar oferecendo a vocês.